O ministro Fernando Haddad está torcendo, e talvez essa seja a palavra, para uma queda constante do dólar, para uma safra importante, robusta e forte como é a safra brasileira, mas melhor até mesmo do que o esperado para ajudar nesse ambiente inflacionário e também cair um pouco o preço dos alimentos. Pensando no que a gente está vendo hoje, né? Dólar abaixo dos R$6, até mesmo constantemente abaixo dos R$6 ao longo da semana. Expectativa, até mesmo, a gente viu expectativa para o Banco do Brasil sendo renovada por conta de crédito no agro, por conta de um agro mais robusto. O cenário do ministro, a leitura do ministro está correta? Vale apostar numa esperança nesses dois fatores para a gente ter uma queda na inflação de alimentos ao longo do ano um pouco mais estrutural? Esse foi o bom da sexta-feira, é isso, né? A gente faz um resumo dos principais assuntos da semana e vê como terminou, como está terminando os ativos, né? E o câmbio, acho que foi uma grande surpresa positiva, né? Positiva, eu digo, acaba sendo positiva para a inflação brasileira. Né? Acho que a gente falou muito aqui ao longo da semana. O Donald Trump não conseguiu implementar, de certa forma, algumas medidas muito agressivas, como tinham proposto ali na sua campanha, né? Colocou algumas propostas já implementando, mas que impactam o câmbio, pelo contrário, né? O que a gente chama os hedge funds, os grandes gestores, estão desmontando, pelo menos momentaneamente, isso a gente consegue ver pelo movimento do DXY, perdendo força e ajudando o nosso câmbio aqui, o nosso real, a se valorizar um pouco, nossa taxa de câmbio cair um pouco. Isso é muito bom, tá? Eu gostaria de que, de certa forma, as solicitações aí do nosso ministro Haddad se confirmassem, né? Porque um câmbio um pouquinho mais baixo ajuda também bastante no comportamento da inflação, mas tem muito para acontecer, né? A gente já viu muitas falas de Donald Trump, tem muito que possivelmente ele tem interesse de implementar, e lembrando que algumas dessas decisões são inflacionárias que fortalecem o dólar em relação a outras moedas, tá? Então, eu acho que no curto prazo, surpresa positiva, vamos ver se dura por mais tempo esse nosso dólar aqui, nosso real, abaixo de R$6. Mas infelizmente, né, se a gente olhar para a cena externa, a gente deve ter um dólar se fortalecendo ao longo do ano em relação a todas as demais moedas especificamente, tá? Então esse é o nosso cenário por aqui, né? Então, pelo lado do câmbio, poderemos ter alguma revisão negativa para a expectativa de inflação, mas também depois desse PCA 15 hoje bastante acima das projeções, talvez tenhamos revisões para cima. Então, tudo mais constante, a nossa inflação, né, o resumo da nossa inflação, continuo utilizando esse adjetivo, né, esse desconforto da inflação aqui no Brasil. Precisamos ter outras medidas, mas como a gente viu no final do ano passado, outra medida também que vai ser muito presente, na minha opinião, ao longo do ano 2025, é a possibilidade de maiores intervenções no nosso câmbio, como a gente tem visto em alguns leilões aqui pelo Banco Central, né? Já foi utilizado um pouco no final do ano e deve continuar sendo utilizado nesse ano. É uma das ferramentas, né? Criticando ou não, vai estar presente aí nos debates ao longo desse ano também.